Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar dele, faz um cara que a gente faz tempo que não fala aqui no canal, né? Vamos falar do telescópio espacial James Webb. Isso mesmo, que ele fez um trabalho sensacional mais uma vez, para variar, né? Só para variar um pouquinho, ele fez aquele trabalho sensacional dele. O que ele fez? Ele mapeou pela primeira vez, fez imagens espetaculares do quê? Da teia cósmica. A teia cósmica, que é a estrutura aí que mantém o universo, mas que algumas coisas mudaram ao longo dos anos aí, graças ao telescópio espacial James Webb. Então, vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não se esqueça que até amanhã, dia 31 de maio, às 11h59 da noite, estão abertas as inscrições para você vir estudar astronomia comigo. Tá? Existem duas maneiras. O curso se chama Astronomia Total. Aí alguém vai perguntar assim, ué, e o Big Bang? Exatamente, é a mesma coisa, só mudamos de nome, tá? Então, a Astronomia Total agora você pode fazer de duas maneiras, ou como curso livre, e neste valor agora, R$ 497 por mês, por 18 meses, para estudar astronomia comigo, ou como pós-graduação. Qual que é a vantagem da pós-graduação? A vantagem da pós-graduação é que, primeiro, reconhecido pelo MEC, você vai ter um diploma de pós-graduação, você pode fazer TCC se você quiser, você tem prova e muito mais. Então, entre aí, vou deixar o link na descrição, e se você escolher a pós-graduação é R$ 594 por mês por 18 meses. Beleza? A aula começa segunda-feira e as matrículas vão até dia 31, amanhã, à meia-noite. Espero todos vocês. E vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e nós vamos falar da teia cósmica aí, registrada pelo telescópio espacial James Webb. Mas para começar a contar essa história, a gente vai falar de uma galáxia que estava despencando em direção a um dos maiores aglomerados de galáxia que tem no céu. E quando ela estava caindo em direção a esse aglomerado de galáxias, alguma coisa estava arrancando gás de dentro dela. Não era nenhuma colisão, não era nenhum objeto que encostou nela, nada disso. Era o próprio espaço entre as galáxias que fez o serviço. Um gás invisível, escaldante, rarefeito, que funciona basicamente como se fosse um vento batendo num para-brisa de um carro. Esse vento está despindo a galáxia do hidrogênio que ela usaria para acender, para criar novas estrelas, esticando este material num rastro que se arrasta por, preste atenção, 1.600.000 anos-luz atrás dela. Só para você ter uma ideia, isso aí é 15 vezes a largura da nossa galáxia, da Via Láctea. Num único rabo de gás roubado, né, dessa galáxia anã, que mal chega a ser sim, é a galáxia anã, então ela é muito pequena, não chega nem perto da nossa, tá? E o nome do que está fazendo isso, o que está arrancando este gás da galáxia? Isso aí é a teia cósmica. Até bem pouco tempo atrás, a gente tratava essa teia cósmica como uma simples estrutura do nosso universo, mas como uma estrutura passiva, que segurava tudo e não fazia absolutamente nada. Porém, nesses últimos anos, esse retrato aí vem mudando e virando de ponta cabeça. 5 frentes independentes de observação, em luz infravermelho, em raio-x, em ondas de rádio, chegaram à mesma conclusão usando caminhos diferentes. E isso é que é incrível. A teia cósmica não fica só ali assistindo a vida das galáxias passar. Ela escreve essa vida, decide quem engorda, quem para de fabricar estrela, quem gira para um lado, quem gira para o outro, e em alguns casos, até qual a galáxia que irá morrer. No modelo que rege a cosmologia de hoje, conhecido como modelo Lambda CDM, a matéria do universo se organiza numa rede tridimensional.
Você tem os nós densos, onde se amontanham os aglomerados de galáxias, filamentos compridos de gás e matéria escura ligando um nó ao outro, e no meio disso vazios gigantescos de quase nada. É como se a gente fizesse aquela famosa analogia com a esponja. Você olha a esponja de longe, a esponja é uma coisa única, parece uma coisa homogênea. Se você arrancar um pedacinho da esponja e levar no microscópio, você vai ver que ela tem esses nós, que ela tem esses filamentos e que ela tem grandes vazios. Tudo isso, no caso do universo, cresceu a partir de diferenças minúsculas de densidade lá quando o universo era apenas um bebê, amplificada pela gravidade atuando ali por bilhões e bilhões de anos. Um único filamento, por exemplo, pode enfileirar milhares de galáxias e a luz pode levar milhões de anos só para cruzar um desses filamentos de ponta a ponta. Por muito tempo, essa teia cósmica foi quase toda invisível. Por quê? Primeiro, a matéria escura não brilha, não tem luz. E segundo, esse gás que permeia esses filamentos, ele é um gás muito tênue, é um gás muito diluído, então é muito difícil de você ver. O que a gente tinha até então de melhor representação da teia cósmica eram as simulações feitas por computador que reproduziam essa estrutura da melhor forma possível. Era um palpite muito bem fundamentado, porém faltava o quê? Faltava flagrar essa teia cósmica na luz de um telescópio. E aí, meus amigos, é que entra em ação ele. Ninguém mais, ninguém menos que o telescópio espacial James Webb. Num trabalho sensacional liderado aí por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Riverside, eles usaram o maior levantamento feito por esse telescópio, pelo James Webb, chamado de Cosmos Webb, para reconstruir a teia como ela nunca tinha sido visto antes. Foram 164 mil galáxias mapeadas, cobrindo nada mais nada menos que 13 bilhões e 700 milhões de anos de história. A vantagem do telescópio espacial James Webb é que ele enxerga em infravermelho galáxias muito fracas que os instrumentos anteriores não conseguiam registrar. E dá para acompanhar a teia desde o universo recente até quando o cosmos tinha menos de 1 bilhão de anos. Quando esses pesquisadores aí mostraram numa conferência, né, a comparação lado a lado entre o que o Hubble enxergava e o que o James Webb começou a enxergar, todo mundo ficou de boca aberta, tá? O mapa revelou uma regra muito interessante. A massa estelar das galáxias acompanha a densidade do ambiente, ou seja, quanto mais denso o trecho da teia onde a galáxia mora, mais massiva aquela galáxia tende a ser. O endereço da galáxia, então, vai contar sobre o destino dela. Também mudou a maneira como as galáxias param de fabricar estrelas. Lá no universo jovem, o que desligava a fábrica era algo interno, um buraco negro central expulsando gás. Mais tarde, o que começou a modificar a vida da galáxia foi o ambiente, com a teia cósmica esvaziando o gás de quem cai numa região densa, que é aquele rastro lá da galáxia anã que eu falei para vocês. Isso matava a galáxia o que matava ela por dentro, né? Começou a matar ela por fora, porque o buraco negro mata a galáxia por dentro. Esse gás aí que é arrancado dela pela teia cósmica acaba matando ela por fora. Essa ideia leva a gente a um dos mistérios mais antigos da cosmologia. A física do Big Bang, ela prevê que a matéria, né, comum o universo deveria ter. Mas cerca de 1/3 dela, em algumas contas, até mais do que isso, não aparecia em lugar nenhum. É a matéria, a gente chama de matéria perdida do universo. A suspeita é que esta matéria perdida estivesse escondida nos filamentos. Esse gás morno, quente, rarefeito, ele é muito difícil de brilhar e é muito difícil de ser identificado. Em 2025, um grupo de astrônomos do Observatório de Leiden finalmente conseguiu flagrar esse gás num superaglomerado de galáxias conhecido como superaglomerado de Shapley. Um filamento de gás quente conectando 4 aglomerados de uma só vez, com 23 milhões de anos-luz de comprimento, equivalente a enfileirar a Via Láctea 230 vezes e mais de 10 milhões de graus. O truque, né, como que eles conseguiram fazer isso, foi combinar 2 telescópios de raio-x, o telescópio japonês conhecido como Suzaku, que ele tem um ruído muito baixo, e o XMM Newton. Com isso você consegue remover os buracos negros que contaminavam a imagem, e aí quando você apaga os buracos negros da imagem, o que sobra é o filamento da teia cósmica. Essa densidade aí batia com a previsão feita nas simulações, e a massa daquele trecho equivale a 10 Via Lácteas. Olha só que legal.
A frase que circulou foi quase aí um suspiro na cabeça dos astrônomos, né? Os modelos estavam certos e a matéria que faltava estava então localizada onde? Nos fios, nos filamentos da teia cósmica. Vamos voltar àquela galáxia lá no começo que eu falei para vocês, né? Que estava sendo esfolada ali, né? Porque ela tem nome, né? Na verdade, ela tem dois nomes, tá? Elas são as galáxias anãs NGC 4532 e a DDO 137. Elas estão localizadas a 153 milhões de anos-luz daqui, na periferia do aglomerado de galáxias da Virgem, tá? Um grupo, né, de estudos aí usou o radiotelescópio ASCAP para mapear o hidrogênio neutro em volta delas. É o que é o gás mais comum do universo, que emite ondas de rádio perto de 21 centímetros, que é a famosa comprimento de 21 centímetros, tá? E encontrou uma ponte de gás de 185 mil anos-luz ligando as duas. E mais um rastro de 1.600.000 anos-luz ao longo, né, dessa trajetória da galáxia. E esse é o rastro de gás mais longo já registrado pelos astrônomos. A história provável é a seguinte: é que essas duas galáxias passaram raspando uma pela outra há mais de 1 bilhão de anos atrás. E está acontecendo agora. As duas estão caindo em direção ao centro do aglomerado Virgem, a quase 900 quilômetros por segundo. E o gás quente do aglomerado acaba arrancando o gás delas por pressão. É uma coisa que acontece quando um asteroide entra pela atmosfera da Terra. Ou a mesma coisa que acontece quando você põe a mão para fora de um carro, qualquer coisa desse tipo. Essa pressão, o arrasto dela acaba arrancando a matéria. A nossa própria Via Láctea, tá, ela tem um rastro parecido. É chamado de corrente de Magalhães. O que muda, né, é o tamanho, é a escala do que a gente está vendo na galáxia anã, lá no aglomerado de Virgem. Se a teia arranca aquele gás, ela também parece ter movimento próprio. Com o radiotelescópio Meerkat, lá na África do Sul, usando o levantamento chamado MAGTIM, um grupo que tem entre as líderes, né, a Madalina Tudorache, da Universidade de Oxford e de Cambridge, encontrou um filamento girando a uns 440 milhões de anos-luz daqui. 14 galáxias ricas em hidrogênio estão alinhadas como se fosse uma agulha de 5 milhões e meio de anos-luz de comprimento e só tem 117 mil anos-luz de largura. Giram de forma coordenada em torno de um eixo do filamento como um cilindro em rotação, um redemoinho do tamanho de um pedaço inteiro da teia. Isso amarra o giro de uma galáxia à estrutura de grande escala, ou seja, o famoso momento angular. O momento angular, esse giro que ela dá, que sempre foi um enigma, pode ser agora herdado da própria teia, porque muita gente sempre perguntava, né, da onde que vem esse giro da galáxia? Da onde que a galáxia começou a girar? Será que começou a girar do nada? Pode ser que a teia cósmica, ao girar, ela conserva o momento angular que a gente chama, e as galáxias começam então a girar. Isso é muito interessante, tá? A parte aqui que vai falar da nossa própria galáxia, da Via Láctea, né, da Via Láctea, a gente desenha galáxias como se fossem panquecas lisinhas, né? Mas boa parte do disco ele é meio empenado, tá? Com as bordas torcidas para cima e para um lado para cima e para o outro lado para baixo, tá? A Via Láctea tem isso. Os astrônomos sabem disso desde os anos 50 e o satélite Gaia mediu esse, vamos dizer, empenamento aí da nossa galáxia. Um trabalho aí liderado pelo pessoal lá da Coreia do Sul, que chegou a examinar centenas de galáxias empenadas e mostrou um padrão que não tem cara de acaso. Essa tortuosidade aí fica mais comum perto dos filamentos e a arrumação das galáxias satélites acompanha a orientação do filamento mais próximo. A leitura natural é que as forças de maré da teia estão entortando os discos das galáxias, inclusive o da própria Via Láctea. Tá? 5 estudos, 5 janelas diferentes, 5 equipes diferentes, 5 continentes distintos, 5 telescópios distintos, 5 metodologias diferentes e o mais legal de tudo, todas elas apontando para o mesmo lugar. A teia cósmica, então, deixou de ser simplesmente o cenário onde tudo isso está acontecendo e passou a ser um dos principais atores
de toda essa história. Ela alimenta, ela faz crescer as galáxias, ela faz as galáxias girarem, ela faz as galáxias entortarem, ela estrangula as galáxias. A galáxia parou de ser uma ilha isolada e virou apenas um nó nessa rede aí. E só faz sentido completo quando você leva a rede todinha em conta. De quebra, tudo isso é um teste duro do nosso modelo do cosmos, e ele passou. O gás faltante, aquela matéria que não tinha, acabou aparecendo aonde? Nos filamentos da teia cósmica. O que mais pega a gente em tudo isso aí, é que tem uma inversão aí de perspectiva muito interessante, A gente cresceu, pensando nas galáxias como as protagonistas do universo, as ilhas, de estrelas boiando nesse vácuo todo do universo e o espaço entre elas como nada. O que todos esses estudos que eu falei aqui para vocês, esses 5 estudos usando 5 telescópios diferentes, está nos mostrando é totalmente o oposto. O nada, que a gente fala de nada, o vácuo total, ele não está vazio, ele está cheio. E os fios, que ligam as galáxias, tem gás, tem massa, tem giro, tem todo ali um comportamento próprio. E nós lá dentro, aqui dentro, no caso da nossa galáxia, da Via Láctea, com o nosso disquinho aí levemente tortinho aí, nós apenas conseguimos observar essa teia lá do lado de fora. Estamos pendurados num dos fios da teia cósmica. Isso é muito legal e a gente sempre teve. A teia cósmica nunca foi o pano de fundo da nossa história. Ela é sim o papel principal onde a história foi escrita, e a Via Láctea é só mais uma linha de um texto que ninguém ainda terminou de ler e que muito provavelmente nunca ninguém vai terminar de ler, porque a teia cósmica está aí. É um dos grandes mistérios dentro da cosmologia, mas é muito legal você ver que 5 estudos com pesquisadores diferentes, usando telescópios diferentes, chegou exatamente na mesma conclusão. Isso mostra aí, pessoal aí que gosta de falar, é assim que a gente faz ciência. É assim, é dessa maneira. É pegando vários estudos, é aplicando metodologias diferentes e chegando basicamente no mesmo resultado e comprovando aquilo que modelos teóricos nos diziam. Então, com isso, a gente mostrou que a teia cósmica ela tem um papel fundamental, ela não é algo que fica parado, ela domina a galáxia, ou seja, ela é um ambiente que controla a vida das galáxias, essa é a teia cósmica, e, além de tudo, aquela matéria perdida, que a gente sempre falou, cadê a matéria perdida do universo? Muito provavelmente ela está disposta nos filamentos da teia. O grande problema é ver isso. São gases muito tênues. Existem trabalhos muito legais que usam quasares como se fossem faróis que iluminam esses filamentos da teia. É como se você estivesse andando numa floresta, tem uma teia de aranha, você não consegue ver a teia de aranha. Mas na hora que você liga a luz e passa assim, você consegue ver, porque o filamentinho, o fiozinho da teia de aranha, ele brilha quando a luz bate. A teia cósmica seria do mesmo jeito e, obviamente, está aí um trabalho espetacular feito pelo telescópio espacial James Webb, que foi um dos principais aqui em todo este trabalho aí que eu mostrei para vocês. Finalmente, estamos entendendo a teia cósmica e toda a estrutura do universo. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!